boa noite a todos, bem-vindos. Eu vou fazer um pedido, pessoal que já está na sala, quer dizer, o bate-papo é o bate-papo, vocês podem escrever qualquer mensagem. Se quiserem fazer perguntas, tem ali um Q&A, Questions and Answers. Eu pediria que vocês fizessem por ali, que fica mais fácil para a gente poder identificar. Eu imagino que no final a gente vai conseguir ter um tempinho para fazer perguntas. Eu vou sintetizando as perguntas aí da audiência e passo para o André Chiarini. Ok, eu acho que o número já está estabilizando, o pessoal vai chegando. Boa noite a todos que nos assistem ao vivo. Eu sou Luiz Antônio Dibe, professor do COPEAD. Essa é mais uma edição do Diálogos COPEAD. Na verdade, é minha estreia nesse formato e não podia ser uma estreia melhor, porque eu estou recebendo um amigo meu, que é o André Chiarini. Eu queria começar agradecendo a gentileza do Chiarini de ter disponibilizado esse tempo para a gente, para trazer uma série de informações interessantes. Boa noite, Chiarini. Boa noite, Dibe. Boa noite a todos. Eu que agradeço. Realmente um grande prazer estar aqui contigo. E que honra ser seu primeiro convidado nesse formato. Manter um contato próximo com o COPEAD em qualquer formato é algo que eu prezo bastante, e poder estrear aqui contigo no Diálogos COPEAD, acompanhado por um reconhecido professor e grande amigo, como você comentou, é melhor ainda. Excelente, cara. Muito bem, eu que agradeço, lógico. O Chiarini e eu fomos colegas de mestrado no COPEAD, da turma 1996. É engraçado que a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente começa a medir o tempo em anos, né, em décadas, em 1996, já perigosamente, né, já é um quarto de século atrás quase. Mas não vamos pensar nisso, que a gente vai se emocionar. E, curiosamente, eu e Chiarini também trabalhamos, assim, logo depois do mestrado da COPEAD, nós fomos trabalhar no Buzari, que é uma empresa de consultoria em estratégia, né, de alta gestão. Na época, líder desse mercado no Brasil, né, onde ela atuava junto com a McKinsey, com a Bain, com o Boston Consulting Group, BCG. A Buzari, essa divisão de consultoria comercial, hoje não existe mais, foi comprada pela Pricewaterhouse, e mudou de nome, virou Strategy End, mas temos também, já vi aqui mensagens, vários ex-colegas de Buzari aqui nos prestigiando, que eu agradeço também e dou boa noite. O André Chiarini depois partiu para uma carreira executiva de muito destaque. Ele, por exemplo, foi diretor da TNT Logistics, atualmente Seva. Ele entrou na Vale, onde ele foi diretor de planejamento e desenvolvimento logístico. Depois ele foi expatriado para a Suíça, como diretor dos serviços compartilhados, né, para as operações internacionais da Vale. E aí, nesse momento, ele decidiu sair desse emprego, né, que muitos acho que considerariam o emprego dos sonhos, para voltar para o Brasil para empreender, né? E é interessante que no momento que ele tomou essa decisão, depois até o André pode comentar, foi no momento que veio aquela grande crise mundial, ali 2008, 2009, né? Vocês vão descobrir que sempre quando o André faz uma grande mudança assim, de carreira, vem uma grande crise mundial, mas eu acho que não tem causalidade, é correlação, né, André? Eu acho que as coisas, é uma coincidência, né? Não é você que está causando as crises. Mas o André abriu uma consultoria, né, de fusões e aquisições e sempre atuando na área de logística, né, de infraestrutura, e também uma série de novos negócios aí, alguns negócios de bastante sucesso. E eu aproveitei essa volta dele para o Brasil para aproximar de novo ele do COPEAD. Quer dizer, inicialmente eu convidei ele para dar palestras numa disciplina que eu criei dentro do mestrado da COPEAD, chamada Management Consulting Skills, com uma disciplina voltada para a consultoria. E o nome está em inglês, porque o mestrado da COPEAD hoje nós chamamos de Full-Time MBA, é um mestrado totalmente alinhado, padronizado com os melhores full-time MBAs internacionais, um curso que já é dado em inglês há vários anos. E o Chiarini sempre participou, assim, em todos os anos, né, ajudando o nosso aluno, dando seu depoimento sobre consultoria, né, sua vivência prática. E aí também eu trouxe ele para participar das bancas de plano de negócio do Executive MBA, que é o MBA executivo, agora também um curso reformatado, embora esse ainda é em português. É um curso fundamental, né, para o financiamento de todas as atividades lá do COPEAD, com alunos sensacionais, sempre em cargos muito importantes. Também eu já vi mensagens aqui, vários deles estão nos assistindo. E aí, num desses últimos encontros, o André me contou, né, desse convite para assumir uma posição na Petrobras. E aí, André, eu queria começar com essa pergunta um tanto pessoal, mas nós estamos no ambiente da Alumni COPEAD, com alunos, ex-alunos, né, amigos do Instituto COPEAD aqui.
A Petrobras é uma empresa fantástica, nós temos vários alunos e ex-alunos, né, pessoas do nível altíssimo, mas é uma empresa grande, quer dizer, você já estava num outro momento da sua carreira, né, empreendedor, né? A Petrobras é uma sociedade de economia mista, então acredito que tenha algumas particularidades. Como é que foi isso? O que te motivou para aceitar esse desafio? Realmente foi algo bastante inesperado. Eu até lembro dessa nossa conversa naquela manhã. Foi até o dia que eu dei o retorno para o Roberto. Então, depois de ter pedido demissão de uma empresa como a Vale, que você comentou, né, eu estava expatriado na Suíça, pouco antes da crise de 2008, né, para empreender, e de ter passado esses 12 anos tocando empresas que eu e meus sócios fundamos, eu sequer imaginava retornar ao mundo corporativo. Né? Estar em uma sociedade economia mista, então, não passava pela minha cabeça. Os planos estavam muito mais em voltar para seguir empreendendo, investir em inovação, estava vendo muita coisa de venture capital, né? Mas o Roberto Castelo Branco, ele foi meu par, né? O Roberto, presidente da Petrobras, foi meu par nessa época de Vale, que fui diretor da Vale. E no final do ano passado, ele me surpreendeu com um convite para ser assessor da presidência, buscando oportunidade de melhoria, criação de valor, né, na logística da empresa. E aí ia cobrir desde a logística da IP, né, do Upstream, as duas maiores subsidiárias da Petrobras, a PBLog e a Transpetro, toda a logística de petróleo e derivados e toda a parte de gestão de estoques, né, de bens e materiais. Não foi fácil decidir, acho que tem todo um lado também negativo, né, já que você fez a pergunta aí do ponto de vista pessoal. Um lado negativo do ponto de vista pessoal, porque já não estaria mais do lado da minha esposa nesse ano, né, que ela está estudando fora. Como diretor executivo estatutário, você vira pessoa politicamente exposta. Mas eu realmente pensei em aproveitar essa oportunidade para contribuir, de fato, devolver um pouco à sociedade. Pode parecer assim meio, né? Que pensamento, que frase é essa, mas essa reflexão já tinha sido provocada por uma pessoa que eu respeito muito, que havia me falado que era chegada a hora de pessoas como nós, né, fazermos alguma coisa para melhorar o país. E o que motiva, Diva, é exatamente isso, assim, retribuir, contribuir, ajudar a construir aí o futuro da Petrobras, né? Ajudar a reconstruir uma empresa que todo mundo tem orgulho, todos os brasileiros têm orgulho dela. Eu costumo dizer ao meu time que eu não sei por quanto tempo eu estarei aqui, né? Mas enquanto estiver, quero ser um veículo de promoção das ideias deles, né? Um veículo para promover melhores práticas, para promover capacitação adequada em logística, visão integrada da cadeia, capacitação na área comercial, preparar a empresa de fato para atuar no mercado mais competitivo, né? E a ideia é patrocinar, promover o ambiente adequado para desenvolvermos frentes também super interessantes de transformação digital. Enfim, a motivação é de fato contribuir para tornar a Petrobras cada vez mais competitiva. Cara, excelente. Inclusive, eu me lembro que eu dei muita força para você aceitar esse desafio, né? Até porque eu acredito em tudo isso que você está falando. E, para ser sincero, sem nenhuma rasgação de seda, porque eu desejo o melhor para a Petrobras também. Então, acho que contar contigo é um grande ativo, né, para a Petrobras. Agora, você ingressou inicialmente, como você falou, como assessor da presidência, e depois para assumir a diretoria executiva de logística. E aí, pelo que eu apurei, conversando com alguns outros amigos da Petrobras também, essa é uma novidade, né, dentro da estrutura da Petrobras. Quer dizer, a logística passou a ser tratada de uma maneira unificada. Eu queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, isso é uma estratégia da Petrobras, de onde surgiu isso, é alguma necessidade de mercado que a empresa está tentando, de alguma maneira, endereçar. Comenta, por favor, um pouquinho sobre isso. Perfeito. Não, sem dúvida é uma grande novidade. Em nenhum momento da história da Petrobras houve a unificação da logística do upstream com a logística do downstream, né? A criação da diretoria de logística foi resultado de um grande diagnóstico interno, identificou a necessidade de dar mais foco na logística, né? Garantir que a gente eliminava eventuais sobreposições de funções, buscar trazer também uma visão mais integrada da cadeia produtiva da Petrobras, com consequente aumento da eficiência do próprio EIP na exploração e produção e do refino. A gente está passando, como um todo, por uma grande transformação, reorientando a empresa para uma cultura mais voltada para valor, né? Estamos realizando uma gestão ativa do portfólio, vocês estão acompanhando provavelmente na imprensa, estão fazendo alguns investimentos para podermos focar nos campos mais produtivos, em águas profundas, ultraprofundas, a fim de monetizar efetivamente nossas gigantescas reservas do pré-sal. E, de fato, a companhia é extremamente competitiva nesses campos em águas profundas e ultraprofundas, né? Após a venda das 8 refinarias, a Petrobras vai concentrar suas atividades de refino no Sudeste. E a criação da diretoria executiva de logística é exatamente um movimento super alinhado com essa estratégia. Com a abertura do mercado de refino,
a gente tem que ser ainda mais competitivo, uma atuação comercial mais dinâmica e uma melhor coordenação da cadeia logística. Assim, a gente vai continuar posicionando a Petrobras como um forte concorrente nas diversas regiões do Brasil e também em mercados específicos ao redor do mundo. Até hoje, são uma matéria no Valor que comentava isso. Né? Uma das perguntas era: pô, vocês vão deixar de atender outras regiões? Na verdade, a gente vai atender em todas as regiões. Se a gente for chegar de forma competitiva, a gente vai atender e vai seguir atendendo o mercado, com certeza. Agora, só para eu ter assim, uma ordem de grandeza, eu gosto de números para tangibilizar um pouquinho, e você, obviamente, responde o que for possível, né, você responder. Mas quando a gente pensa assim, despesas operacionais de logística da Petrobras, em português moderno, o OPEX, né, Operation Expenditure, assim, me dá uma ordem de grandeza do montante que a gente está falando, só para entender do que se trata isso. Legal, vou dar alguns números até de 2019, que eu posso falar com tranquilidade, tá? Mas vamos lá, como tudo na Petrobras, a gente está falando de uma estrutura de recursos, de ativos enorme. Os gastos operacionais, o OPEX, né, em logística, em 2019 foram de 5,5 bilhões de dólares. Né? Isso é incrível, é realmente um montante bastante significativo. Também alguns números para você ter. A gente está falando de cerca de 10 mil funcionários da Petrobras e das subsidiárias de logística, né? Estão envolvendo aí também Transpetro e PBLog, então 10 mil funcionários nessa área. Nossos helicópteros, por exemplo, transportam cerca de 900 mil passageiros por ano. Isso dá mais ou menos 20% do tráfego global de helicópteros em operações offshore. Esse é o transporte de e para as plataformas. A gente tem mais de 170 embarcações, 45 terminais portuários. Se pegar a capacidade, por exemplo, de estocagem, a tankagem, envolvendo não só os tanques da Transpetro, né, no continente, mas também a tankagem nas plataformas, nos FPSOs, nos próprios navios de alívio, a gente chega a ter 15 milhões de metros cúbicos de tankagem de petróleo. Né? E fora os dutos, também a gente opera, por exemplo, 14 quilômetros de dutos no Brasil. Né? A Transpetro tem a maior frota de embarcações de posicionamento dinâmico do Hemisfério Sul, né? E cobre com rotas aí internacionais para todos os 4 continentes: América, Europa, né? África e Oriente Médio e Ásia, na verdade. Né? E isso aí realmente é uma operação que até então, né, estava distribuída na empresa. E deixa eu aproveitar esse gancho, que esse é um assunto que sempre me interessa, né, quando você tenta implementar uma mudança estratégica. E, assim, a cultura da empresa geralmente está habituada a fazer as coisas de uma certa maneira. Então, quer dizer, quando você tem um montante de recursos desse que você falou, que até eu imaginava que fosse muito, não imaginava que fosse tanto, né? São números realmente muito impressionantes. E isso está mais ou menos dividido. Você está na exploração e produção, você tem na área de abastecimento, refino. É uma mudança cultural significativa, fazer as coisas, né, de um jeito diferente. Como é que é isso? Como é que isso está funcionando? Né? Como é que a empresa está se adequando dessa nova maneira de operar, né, de pensar a logística? A gente está vivendo isso tudo, né? Essas funções logísticas realmente eram distribuídas em diversas diretorias, e aí, para quem conhece um pouquinho mais da Petrobras, a IP, né, Exploração e Produção, RGN, Refino Gás Natural, na antiga diretoria de assuntos corporativos, a PBLog, que tinha como unidade de relacionamento, por exemplo, a diretoria de desenvolvimento da produção, ou seja, diferentes diretorias exerciam atividades relacionadas à logística. E todas essas funções foram centralizadas na nova diretoria, né? Com a centralização dessas funções, a gente assumiu o papel também de orquestrador da cadeia produtiva. A área de exploração e produção, então a IP, pode focar em produzir petróleo da maneira mais competitiva que conseguir, e a área de refino em processar com a maior eficiência, e nós temos o dever de zelar pela maximização de valor como um todo na cadeia produtiva. Né? Você comentou aí do desafio cultural. De fato, é um desafio enorme. Um sentimento natural seria as pessoas sentirem essa perda, né, de fazer parte de áreas super tradicionais da empresa. Pô, deixei de fazer parte da IP, deixei de fazer parte do refino. E a mensagem que a gente vem trabalhando com a equipe da logística, de fato, é bastante forte, é de justamente valorização da função, né, da função logística. Quando que a função logística, na história da Petrobras, teve um assento na diretoria executiva? Né? Em mais de 60 anos de existência da Petrobras, essas funções e ativos nunca haviam sido destacados nos negócios de IP e do downstream. Né? Só por aí já dá para imaginar a resistência inicial e a necessidade de comunicar, de alinhar, integrar os times, né, para termos toda a cadeia de suprimentos fluindo na mesma direção.
já seria difícil criar essa área com todo esse desafio, lidar com essas questões culturais, se pudéssemos ter conversas presenciais, se pudéssemos visitar as áreas operacionais, né? Mas aí veio. Veio a crise mundial, né, que acontece de tempos em tempos, mas essa inédita, né, veio a pandemia, Covid, queda de demanda, tornou as coisas um pouquinho mais interessantes para você, não tornou, não? Exato. Eu lembro de estar até conversando com outro amigo nosso, né, de Copiade, na véspera de pegar um avião para vir aqui para assumir, né? Ele falou, caramba, e agora com essa pandemia toda, né? Que lugar, né, para você? Que momento para assumir uma posição dessa, né? E o desafio foi ficando cada vez mais interessante, tendo que fazer todo esse alinhamento aí virtualmente também, né? Eu, por exemplo, eu troquei 86% da liderança da logística da Petrobras, das pessoas que reportam para mim ou dos presidentes da Transpetro, da PBLog. Tá? Então, inclui todos os gerentes executivos e também os presidentes de subsidiárias como a Transpetro, PBLog, gerentes executivos, claro, da logística. Né? Essa designação foi toda virtual. Uma gerente executiva, por exemplo, de logística do downstream, eu só conheço virtualmente. Né? Então, é uma situação realmente bem diferente. Mas tem um lado bom nessa parte de comunicação, né? Com tudo isso que a gente está vivendo. A gente está fazendo essa reunião aqui, já fizemos, lá na minha equipe, já fez lives com 2, 3 mil funcionários, né, até de forma rotineira. Nessa semana, lá na Petrobras, a gente fez uma live com 15 mil funcionários. Né? Isso, sem dúvida, facilita bastante a comunicação direta e a busca de um maior alinhamento. Então, faz parte dessa mudança cultural. A gente está vivendo isso ainda, tem muito trabalho pela frente, mas se de um lado esse distanciamento, né, atrapalha, do outro, toda essa tecnologia, esse avanço que veio também tem ajudado. Não, bacana. Geralmente, assim, quando a empresa quer fazer uma grande mudança, uma grande transformação estratégica, o primeiro passo é, de algum modo, mexer na organização, que foi o que a Petrobras fez, cria aqui uma diretoria, né, cria uma nova estrutura. Depois você tem que garantir que os processos de negócio estão funcionando, né, dentro dessa nova organização, quem reporta para quem, como é que é a comunicação, que é o que vocês estão vivendo. Obviamente, você vai ter que medir os resultados, né, e se os resultados forem bons, existe uma chance da cultura passar a apoiar, né, a aceitar a mudança estratégica. Né? Quando o resultado não é bom, aí a cultura resiste, aí que você não dá resultado mesmo, o processo de negócio não funciona, a organização vira um caos, a estratégia vira uma bela apresentação, né, guardada ali em algum arquivo de algum computador. Isso é uma coisa que qualquer empresa enfrenta. Quanto maior a tentativa de mudança, obviamente, maior tende a ser a resistência. Né? Mas pelo que eu estou ouvindo, eu acho que vocês estão, e ainda nesse momento de crise, mas estão conseguindo, né, fazer isso da melhor maneira, mas sem dúvida nenhuma, é um desafio. Né? Agora, assim, a sua diretoria foi aprovada, se me corrija se eu estiver enganado, pelo Conselho de Administração da Petrobras em 23 de março desse ano, né? Que era um momento que muitos países já tinham, inclusive, decretado o lockdown. Então, a demanda na indústria de óleo e gás teve uma queda vertiginosa. Antes disso, a Rússia entrou naquela quizumba com os países da OPEP, então a oferta estava muito mais desregulada, né, do que o normal. Quer dizer, olhando assim de fora, parece que é uma tempestade perfeita em cima da indústria de óleo e gás. Né? Quer dizer, você tem, por um lado, excesso de oferta dos países produtores, por outro lado, colapso da demanda, né, por conta, principalmente, da pandemia mundial. O que vocês fizeram nesse momento? Quer dizer, como agir, como não desesperar numa situação dessa? É bom que falar hoje do passado é bem mais fácil do que viver aquele momento, né? Vou falar um pouco aí, mostrar até um vídeo que retrata um pouco do que ocorreu naquela época. Como você falou, assumi no início da pandemia, né? E já de cara, tendo que montar a equipe à distância, como a gente comentou, estruturar nova área. Tive que me juntar à diretoria executiva nesse grande desafio de responder aos efeitos dessa dupla crise que vivemos, né? Da sobreoferta de petróleo, do grande colapso de demanda mundial. Uma tempestade perfeita, como você disse, né? Eu acho que a resposta da Petrobras foi muito boa. A gente reagiu de uma forma bem rápida e com bastante integração. Né? Deixa eu tentar mostrar aqui alguns slides. Vamos lá tentar aqui projetar. Não esqueça de clicar para ativar o som quando você compartilhar. Tá aí. Bom, acho que aqui... Não, perfeito. Então, a primeira coisa que a gente fez foi
cuidar da saúde, né? E aí eu separando aí a saúde dos nossos funcionários com a saúde também financeira da própria empresa. Você sabe que a Petrobras tem uma dívida bastante elevada, né? E é uma das maiores dívidas do setor de óleo e gás, então a gente precisou rapidamente tratar desse ponto também, preservar a liquidez. De um lado, a gente procurou, com relação à saúde dos empregados, né? Mitigar risco de contaminação, né, entre os empregados, reduziu cerca de 50% da força de trabalho offshore com ajuste de turno, reduziu também a força de trabalho que trabalhava nos escritórios, né, botou home office para mais de 80% dos nossos funcionários administrativos, começou a testar, né, 100% dos funcionários estão testados antes do embarque, monitoramento de casos suspeitos, aplicação dos testes PCR. Hoje já tem mais de 170 mil testes aplicados. Isso aí, lógico que a gente está falando de uma comparação que não é tão válida, mas só para dar ordem de grandeza, se a gente estivesse comparando com um país, o teste por habitante, né, dá 4,9 vezes mais que os Estados Unidos, quase 8 vezes mais que Portugal. Né? Só para dar uma ideia, dada a nossa base de funcionários, reconhecendo que não é uma comparação perfeita. Né? Mas logo de cara também, a gente, além de tomar esse cuidado, claro, com os nossos funcionários, a gente também trabalhou, né, na questão da liquidez. Logo de cara, a gente sacou uma linha de crédito de 8 bilhões de dólares, né, adiou pagamento de dividendos, adiou pagamento de bônus, reduziu também o CAPEX da empresa em 3,5 bilhões de dólares, 2 bilhões de dólares de redução em OPEX, né, e ainda emitiu títulos a longo prazo. Né. Uma parte relevante desse crédito rotativo que foi sacado já foi pago, se não me engano, 5,6 bilhões de dólares já foram pagos, mas esse é um pouco do retrato daquela época. Né? E aí, o que a gente fez? O time de gerenciamento de crise instalado, foi como eu entrei na empresa, né, na diretoria, liderado pelo próprio Roberto, reuniões diárias com a diretoria executiva, vários comitês focados em liquidez, demanda, oferta, entre outros. Um dos times era focado só nas medidas de prevenção, né, a Covid. E a logística assumiu, então, essa sala de crise de demanda e oferta. Foi um trabalho bem interessante. Né? Isso aí, sem dúvida, gerou muito mais integração entre as equipes comerciais, logísticas, as equipes de produção da IP, as equipes industriais. Uma das primeiras coisas que eu fiz, que acho que isso aí também fez uma diferença muito interessante, foi trazer um outsider. Eu botei um outsider aí entre aspas, porque, na verdade, é uma pessoa, um aposentado com muita experiência no setor, né? Sérgio Abraman, que muita gente na Petrobras conhece, e eu falei para ele, Abraman, hoje você está vindo aqui para a empresa com outra função, né? Não é mais para ser gestor, mas é para questionar tudo em todos os níveis, entra aí e nos ajuda. E ele conhece tanto do sistema, conhece tanto da empresa também, de questionar, de provocar e tal, fez uma grande diferença. Né? Mas, sem dúvida, esse foi um trabalho muito de equipe, de várias áreas da empresa e deu muita diferença. Fez muita diferença. E aí a rotina de 2 ou mais, né, reuniões longas por dia, 7 dias por semana, tinha reunião sábado, domingo, né? E a gente passou a ter acesso online a informações relevantes para tomar decisão e checando várias alternativas, né? A ideia dos cenários what if o tempo todo. Né? E se a gente fizesse isso, fizesse aquilo, e checando como é que estava o mercado com o cliente, porque quando você olhava o mercado como um todo, e se você lesse, né, as notícias de jornal e tal, você tinha petróleo sobrando no mundo inteiro, né, os preços desabando, aviões parados, então não tinha mais querosene de aviação, o lockdown, não tinha mais consumo de diesel nem de gasolina, e muitas das dúvidas que existiam na época, o que você faz? Você para a produção, segue, né? E a gente começou com esse contato muito próximo com os clientes, com a parte de inteligência do mercado, a confirmar que, dado o diferencial dos produtos da Petrobras, e é estranho, né, falar isso, pô, commodity e tal, mas o óleo, né, a qualidade do petróleo da Petrobras é muito, muito boa. Né? E, por exemplo, o bunker, né, o combustível para os navios, né, o bunker de baixo enxofre, a Petrobras, sem fazer muito ajuste, já estava dentro da faixa que passou a ser obrigatória no mundo. Né? Então, a gente tinha também um tipo de óleo específico que atendia as refinarias da China, né? Então, a gente sabia que seria bem demandado, apesar da sobreoferta. Né? E aí a gente foi lá e seguiu adiante. Um pouquinho mais de como é que estava. Né? O Brent saiu aí de $70, né? Chegou a 13. Né? E aí, com tudo que você comentou, né? O fracasso da OPEP
nas negociações, já tendo toda uma busca das grandes tradings também para armazenagem no mar, né, contratando grandes navios, VLCCs, ULCCs e tal, e todo o início da pandemia aí que gerou esse impacto todo. E esse cenário ali era um cenário de caos, né? Colapso de demanda, excesso de oferta de petróleo, várias manchetes de várias refinarias sendo fechadas, vários campos de petróleo sendo fechados, né? E isso aí levou a uma série também de quebradeiras, né? Falências, particularmente do shale, né? Nos Estados Unidos, e assim vai. O WTI, que é outro índice, né? Dos Estados Unidos, chegou a ser negativo, e aquele barulho todo, para quem não acompanha tanto a indústria de petróleo, isso aí foi um susto muito grande. O que está acontecendo, né? Mas quem acompanha sabia, um negócio específico, pontual, dos contratos que estavam vencendo, mas sem dúvida isso aí é marcante, nunca tinha acontecido, né? E todo mundo ali nessa o medo todo, e tudo que chegava para a gente era, faz sentido cortar a produção, faz sentido cortar a produção, o que a gente faz? E foi um momento interessante. Eu trouxe um vídeo, vou compartilhar aí com vocês, acho que é interessante, é bem rapidinho, 3 minutinhos, mas é legal para mostrar um pouco do que a gente viveu de uma forma condensada. Vamos lá. The oil industry faces the worst crisis of the past 100 years. Due to simultaneous events of oversupply and lower global demand, prices collapsed in March. The glut of oil and world markets has prompted efforts by oil players to find some options. Trading companies started to hire tankers to be used as floating storage. Maritime freight prices skyrocketed to 3 times higher than usual for long routes. Shortly, this alternative proved to be insufficient to keep up with lower demand. Due to lack of storage capacity, WTI prices became negative by the end of April, something that never happened before. Affected by the pandemic and the lockdown measures, gasoline sales in Brazil went down by 28%. Diesel demand fell 10% of the pre-volume crisis, and jet fuel went down to only 10% of its normal demand. All of this provided additional stress to an already cash-intensive industry. Petrobras has a large net debt to be paid, adding interest payments to high fixed costs. Strong measures had to be taken. We cut production from the least cost-effective oil fields. Utilization factor went down to 50% on our refineries. With new logistics alternatives and a reassessment of our product mix, we managed to gradually return average production to pre-crisis levels. By conducting several initiatives to expand our ship-to-ship operations, we reached an all-time high export volume of 1 million BPD in April. With a slow but steady recovery in our domestic market, as we have been able to adjust the fleet and product mix of our refineries to increase production of diesel, fuel oil, and bunker oil, we increased export volumes of those higher value-added products, thus reducing oil exports and generating higher margins. We believe that we won't need to reduce our production and won't face storage constraints in the short term. During a crisis, courage and belief in ourselves are key. We had to make fast, smart, and bold decisions. Those that survive the most challenging environments are not the biggest nor the strongest, are the ones who adapt themselves. We believe that there is little value in putting efforts on predicting oil price cycles. We need to deal with them and prepare the company to be resilient even at very low prices. Combined to world-class assets, Petrobras has highly committed and skilled people. We strongly believe that the culture we are building at Petrobras will unlock value, as those special people will be offering their best as one team, focused on delivering value to our shareholders and push.
Poxa, perdi o finalzinho aqui, fui clicar, foi mal. Mas ela estava já acabando. Não vale a pena voltar só para a última frase, não. Então, assim, esse vídeo, a ideia dele era passar de uma forma bem concisa, né, o que a gente viveu ali. As decisões, de fato, olhando agora, são mais simples, mas foram bem interessantes naquela época. E convencer todo mundo, né? De novo, eu estava ali como... Eu, sim, era um outsider, né? E não que eu tenha convencido sozinho, todo mundo trabalhou nisso, mas a gente teve um papel importante na busca desse alinhamento todo, né, de colocar todos a bordo para essa retomada da produção. O que a gente usou, né, aproveitando que a gente está aqui no Copiage também, contigo, foi a teoria do mínimo arrependimento. Né? Como é que a gente poderia se arrepender menos? Ou seja, como que a gente poderia, né, ajudar a teoria, através do medo do arrependimento, né, ajudar a motivar alguém a tomar uma decisão. E a lógica era essa: seja, a gente não sabe o que vai acontecer eventualmente numa plataforma daqui a pouco, se vai ter algum problema operacional, se vai ter alguma necessidade de embarque, desembarque, né? Isso era a visão daquela época. Então, vamos maximizar a produção neste momento. Se tiver que depois cortar, a gente corta mais na frente, né? Se tiver que chegar a uma situação que a gente tenha um excesso de estoque, porque tinha esse risco também, particularmente na gasolina, né? O consumo de gasolina caiu, só que o GLP, que é o gás de cozinha, ele subiu. Todo mundo foi morar nas suas casas, foi trabalhar nas suas casas, né? Já morava, foi trabalhar, passou muito mais tempo, e aí o consumo de GLP subiu. E além disso foi se aproximando, né, também do nosso inverno, também aumenta o consumo de GLP, e a produção de GLP e gasolina são muito combinadas, né? Então você tinha que segurar a produção de gasolina, tinha que maximizar a produção de GLP. Aí você fala, não, vamos começar a importar GLP. Você tem questões também geopolíticas aí, né? Alguns países que poderiam exportar GLP, falam, não, também vou segurar aqui, também estou vivendo a mesma situação, também vou segurar a exportação de GLP. Então, a gente tinha cortado 100 mil barris por dia, ali no dia 26 de março, e o fator de utilização tinha caído para 60%. A gente fez todo um trabalho para retomar essa produção também do AIP, né? Tirar todas as restrições voltadas para a demanda, e aos poucos foi retomando também do refino, e principalmente voltou com refino, mas voltou com refino com mix de produtos que maximizavam o nosso resultado, que maximizavam a nossa margem, né? E aí foi muito interessante poder ajustar. É um trabalho conjunto, de novo, com o pessoal da AIP, com o pessoal da Industrial, e reajustar a cadeia como um todo, né? Acho que era isso aqui, só mostrar um pouquinho. Já ali em maio, a gente já estava no fator de utilização bem próximo ao número pré-crise, né? Agora a gente está acima dos 80%, mas a gente já vinha desde maio retomou desde o início de abril, né, 15 de abril, como eu falei, retomou forte, e aí desde maio já nos níveis pré-crise. Vou parar aqui. Ok, voltando. Excelente, né? Excelente. O vídeo também é muito interessante. Uma coisa, só se me permite voltar um pouquinho lá no tema do vídeo, que realmente chamou muita atenção das pessoas, foi o preço lá da WTI, né, que é o West Texas, um benchmark importante de petróleo, ter ficado negativo, né? Porque isso meio que vai contra até um senso comum, que o petróleo é uma riqueza, é o ouro negro, né? Então isso mexe um pouco com a cabeça das pessoas. Agora, essencialmente, quer dizer, foi mais uma questão logística, né? Porque não tinha onde armazenar, não tinha... Eu acho que é isso que acabou causando esse preço negativo. E aí eu vi lá no vídeo que várias empresas contrataram, né, grandes navios tanques para armazenar petróleo e tal. Vocês também fizeram isso? Como é que a Petrobras se comportou? Essa questão de contratar navios foi, de fato, um dilema para toda a indústria, né? A grande dúvida era se parava a produção, se usava navio-tanque, se fechava a refinaria. O nível de incerteza daquela época era altíssimo, né? No caso da Petrobras, acho que vale a gente ressaltar 3 pontos que a gente levou em consideração nessa tomada de decisão. O primeiro é a nossa alavancagem, como eu comentei. E se você for analisar, é fácil perceber que as empresas mais alavancadas são as que são mais penalizadas pelo mercado em períodos de crise, né? A dívida da Petrobras está entre as maiores do setor, então o que a gente tinha que fazer, além de reforçar o nosso caixa, como eu mostrei antes, a gente decidiu de forma bem consciente, eu diria, privilegiar a geração de caixa. Então, a gente decidiu retomar a produção de petróleo, produzindo de forma mais eficiente nas refinarias, também os produtos que tinham
demanda, que pagavam prêmio em relação ao Brent, né, que é o preço do petróleo, renegociando fretes marítimos. A gente conseguiu, então, maximizar a margem e gerar caixa. O segundo ponto a destacar nessa decisão é o papel da Transpetro, né? No caso da Petrobras, a gente não precisou contratar navios tanques para armazenar petróleo. Mas por quê? Porque além dos tanques, nossas FPSOs, nossas plataformas, nos navios que realizam as atividades de alívio das plataformas, como eu comentei, a gente tem toda essa tancagem da Transpetro e também os oleodutos. Então, a gente conseguiu gerenciar bem os níveis de estoque, tanto de petróleo quanto de derivados durante a crise. E o terceiro ponto, né, a destacar, apesar de estarmos falando de commodity, como eu comentei, a qualidade dos nossos produtos. Mesmo durante esse período mais crítico de sobreoferta, de colapso da demanda, a gente sempre teve demanda forte pelo óleo cru de alguns campos do pré-sal, né? Sempre teve demanda forte pelo nosso bunker de baixo enxofre, né? Então, a nossa decisão, como apareceu aí no filme, foi retomar a produção, pisar fundo no acelerador para gerar caixa, uma vez que tínhamos demanda em uma infraestrutura logística diferenciada, né? Só para te dar alguns exemplos aí de resultados nesse período, durante o segundo trimestre, mesmo nesse cenário adverso, a gente gerou ganhos superiores a $500 milhões por meio de revisão de mix de produtos, remoção de gargalos logísticos, otimizações em diversos cenários e captura também de oportunidade. A gente focou nessa produção de produtos maior prêmio, né, em relação ao Brent, e também teve toda uma linha de ação de redução de custos, né, internos, também de cost avoidance, que deu reduções adicionais de $332 milhões. Então, somando as duas, a gente está falando de $832 milhões por conta dessas ações, né? Excelente. E ações ousadas, né? Aqui, pelo que você está falando, que os resultados estão compensando. E aí, no meio dessa crise, além da logística, você assumiu também a área de comercialização, né? No mercado interno, trade internacional, inteligência de mercado, né? Por que essa integração de áreas ocorreu nesse momento? Quer dizer, foi uma decisão também como resposta à crise? Queria que você comentasse um pouquinho. A integração das funções comercialização e logística em uma mesma diretoria já estava, de certa forma, planejada, né? Inicialmente ocorreria apenas em 2021. A gente acabou antecipando. De fato, são funções muito entrelaçadas, particularmente na indústria de óleo e gás, né? A integração das funções de trading e logística permite que a gente fique mais atento a esses movimentos de mercado. Essa integração toda durante essa fase da crise que eu estava comentando fez realmente muita diferença, né? E a gente está, de fato, mais próximo dos clientes, ouvindo as oportunidades de melhoria. Em geral, são ações comerciais e logísticas que precisam ser trabalhadas para viabilizar alguma solução, né? Tem também, agora com a criação mas a junção, né, da comercialização na diretoria de logística, a gente também está avaliando investimentos para ter mais flexibilidade no atendimento a essas demandas de mercado, né? Na resposta à crise, sem dúvida, essa integração foi essencial. A gente fez rearranjos bastante significativos na cadeia, por conta dessa integração entre comercial, logística e também as áreas operacionais, né? Olhando o resultado da Petrobras como um todo, eu diria que o segredo aí do sucesso foi a integração também com todos os times, né? Com os times de funções corporativas e tal. Tudo isso aí fez muita diferença nesse período. Todas as áreas passaram a atuar, eu diria, em outra rotação, né? Deu um orgulho danado. Bacana. Não, às vezes as crises têm esse efeito positivo, né, que faz o pessoal se mexer mais, né, e ficar realmente mais ativo. Eu queria puxar um pouquinho agora a atenção para a área internacional. Eu tenho um orientante de doutorado, o Bernardo Castellões, que até é funcionário da Petrobras. Ele está estudando, na tese dele, a desinternacionalização. A gente estuda muito internacionalização de empresas, então existe uma lacuna interessante para estudar a desinternacionalização. As pessoas às vezes acham que isso é um fracasso, né? Mas na verdade muitas vezes é uma ação estratégica. Você sai de alguns mercados, consolida investimentos de outros, né? E aí acaba sendo muito positivo. Você acha hoje importante desenvolver mercados fora do Brasil, dentro desse contexto de crise? Como é que vocês estão encarando isso? Eu acho fundamental, não só no momento de crise, mas também para o futuro. Na estratégia da Petrobras é realmente bastante relevante. Felizmente, o time da comercial Petrobras já vem desenvolvendo os mercados fora do Brasil há alguns anos, né? A gente atende diferentes mercados na Europa, nos Estados Unidos. Um exemplo interessante, né, que eu comentei por alto, vou dar um pouquinho mais de detalhes agora, então, que fez muita diferença nessa crise, foi o relacionamento de longo prazo envolvido com essas refinarias de Shandong, na China, né, chamadas Seaports,
algumas delas estão super habituadas a utilizar um petróleo chinês, que está com produção declinante atualmente, né? Então, através de um ótimo trabalho da inteligência de mercado, foi verificado que esse óleo tem as mesmas características dos petróleos da Petrobras, dos campos de Lula, Iracema, Sapinhoá e Búzios, né? Então, a gente sabia que mesmo com esse excesso de oferta de petróleo no mundo, nosso óleo seguiria tendo uma demanda forte, né? Eu comentei já também sobre o bunker de baixo enxofre. A gente tem uma operação com tankagem em Singapura, né? Isso aí também foi desenvolvido no passado. Isso garante também melhor competitividade naquele mercado de bunker em Singapura, que é um dos maiores do mundo, né? Mas a ideia é seguir, sim, desenvolvendo mercados fora, em regiões específicas, e também usar a inteligência de mercado para avaliar, inclusive, eu diria, alternativas de óleos que possam ser importados, complementando, né, a nossa oferta, sempre buscando aumentar a geração de valor para os nossos clientes. Ou seja, não é importar para necessariamente atender aqui, porque a gente tem uma produção muito grande, mas eventualmente algum desenvolvimento de mercado específico, volume pequeno, para complementar a nossa produção e, quem sabe, evoluir ainda em qualidade de produtos especiais, que também faz parte do nosso portfólio de produtos. Bacana. Você veio do mercado, quer dizer, você estava avaliando investimentos, venture capital, né, inovações. Nesse contexto de crise, como é que você avalia a velocidade de transformação da Petrobras? Pô, Diego, eu confesso que eu fiquei muito, muito impressionado com a velocidade de resposta da empresa. E não é só em relação à infraestrutura, em relação à disponibilização de dezenas de milhares de notebooks em um curto espaço de tempo, no avanço dessas soluções de comunicação, né, como a gente está usando aqui, mas também na qualidade e disponibilidade das informações. A gente, inicialmente, na sala de crise, eu comentei, né, tocada lá pelo Roberto, toda a diretoria participa, a gente inicialmente criou um painel da crise, né, através do qual podíamos controlar as principais informações financeiras, comerciais, informações de produção da empresa. Atualmente, esse painel já cresceu tanto, desenvolveu tanto, já foi formalmente rebatizado aí o painel de gestão, né, da empresa. Tem muita coisa boa ali. Boa parte do debate, né, de como andam os negócios no dia a dia, na diretoria executiva também, ocorre com base nesse painel, né, totalmente online, né. O nível de informação que a gente tem hoje em dia, para mim, é incrível, e justamente olhando essa fase, né, esse desenvolvimento desde a época do início da pandemia, né. Hoje a gente acompanha informação, por exemplo, de tráfego aéreo nos aeroportos, mais importante, acompanha tamanho do engarrafamento nas principais cidades para prever com maior precisão a retomada da demanda. A gente está medindo, né, a demanda dos clientes, dos nossos clientes, né, das distribuidoras, né. Projetos provavelmente levariam, sei lá, 2 a 3 anos para serem implementados, foram implementados em poucas semanas, meses, né. Por exemplo, outro exemplo legal, a gente está viabilizando visitas virtuais aos nossos ativos, né. Isso aí pode ser usado, por exemplo, nessa fase de desinvestimentos, né, para gestão de portfólio. Aí usa óculos do Microsoft, Google, qualquer que seja, né, e fazendo lá uma visita virtual. Participei de uma delas, foi fantástico, né? Uma experiência muito legal que eu passei também, eu e cerca de 30 mil pessoas aí, nós acompanhamos ao vivo o primeiro óleo do campo de Atapu, na P70, né, através do Workplace, que outra ferramenta aí foi colocada, e aí com isso você, né, pode ver ao vivo o primeiro óleo, foi uma experiência bem emocionante, né? Está fazendo, como eu comentei antes também, encontros com a diretoria, alinhamento com a liderança, enfim, diversas lives com 15 mil funcionários, com perguntas e respostas. É outro nível de comunicação, né, com os colaboradores, garantindo bastante transparência. E sem falar nas iniciativas mais disruptivas, que também, na minha visão, estão sendo bastante aceleradas, né? Então, por exemplo, iniciativas que buscam minimizar os riscos na exploração, diminuir o tempo de produção do primeiro óleo, né? Isso aí muito na IP, no desenvolvimento da produção. Na logística, a gente está partindo para a gente está chamando de uma nova era do planejamento operacional, né? Através da qual sonhamos ser capazes de antecipar movimentos concorrentes, dadas as condições de mercado, curvas futuras de preço do petróleo, demanda, mercado interno e tal, poder, né, sair dali com uma proposta, com uma visão de qual deveria ser o nosso movimento em termos de planejamento operacional, olhando desde a produção do petróleo até, de fato, o que vai ser vendido no mercado interno, no mercado externo, e assim vai. Eu estou bastante satisfeito com a velocidade. Eu acho que várias empresas passaram por isso, né? Eu fiquei particularmente feliz de vivenciar essa fase na Petrobras. E aproveitando que vocês agora já estão com esse nível de informação, assim, você consegue se comparar com as outras majors da indústria? Quer dizer, como é que vocês estão comparados com os concorrentes? Como é que o mercado, de algum modo, reagiu a vocês? Tá, deixa eu dividir aqui também, então. Vamos lá.
Aqui eu trouxe, acho que dá para responder a tua pergunta por aqui, um comparativo, né, de diversas empresas aqui, das majors com a Petrobras, tem a média e a Petrobras aqui embaixo no verdinho, né? Se a gente for ver em termos de fluxo de caixa operacional, né, essa aqui, ó, 5,5 bilhões de dólares, a Petrobras foi o maior disparado e 4 vezes maior do que a média dos majors, né? E como eu falei, a gente tomou essa decisão bastante consciente de gerar caixa, era super importante naquele momento, né? E isso aí deu resultado, como por exemplo a redução de dívida líquida, né? Também, ó, todo mundo, né? Assim, você tem alguns casos raros aqui, como da BP, né? Que reduziu, mas se você pegar a média que subiu e vários exemplos aí como Shell, como Exxon e Equinor e tal, você pega aqui a Petrobras, a gente reduziu em -3, né? De um trimestre para o outro, né? Do primeiro para o segundo, e -10 no year to date, né? Então, uma redução significativa da dívida líquida em plena pandemia, né? Geração de fluxo de caixa líquida foi de 3 bilhões de dólares, né? Então, também muito, muito forte. Eu diria que a gente, claro, sempre quer ter resultados melhores, vamos buscar isso, queremos buscar, né? Nos próximos trimestres, com a retomada aí do Brent, que já está rodando mais próximo de 45, quem sabe, se continuar subindo, a gente pode ter bons resultados, né? Melhores resultados. Mas eu diria que esses resultados aqui foram bem interessantes, dado tudo que aconteceu. E aproveitando, eu trouxe aqui também um pouquinho da visão, né, dos analistas, né? Sempre com uma visão bastante positiva sobre o resultado da Petrobras, né? Reconhecendo o esforço, todo o trabalho que foi feito, que, né, gerar 1 bilhão de... Aqui 1 bilhão porque a gente pagou, né, dos 3 que eu mostrei lá, a gente pagou 2. Um trimestre super difícil, né, nessa indústria, foi um accomplishment, né? E aí vai, falando da nossa redução de custos, disciplina de capital e assim vai. Então, foi bem interessante isso para todos os lados, né? JP Morgan também, Credit, né? Credit Suisse, falando, eu também guardei aqui, pô, né? Navegando em very rough waters, né? Numa crise sem precedentes, a Petrobras fez isso de uma forma relativamente tranquila, né? E assim vai. Então, eu acho que a reação do mercado foi bem positiva, dado tudo que a gente estava fazendo, que era o trimestre mais challenging, né? Que a gente pegou na indústria. Então, eu fiquei contente aí de ter passado por essa fase aqui. Está sendo bastante... um aprendizado bastante enriquecedor, né? Não, e sem dúvida são resultados muito, muito expressivos também. Nós estamos recebendo aqui algumas perguntas do Q&A, eu pedi para o pessoal usar o Q&A aqui fazer perguntas, e eu vou tentando, né, algumas coisas eu também já tinha uma pauta que eu vou tentando atender. Hoje, por exemplo, saiu a matéria no Valor Econômico, você já citou também, falando da abertura do mercado de refino. Então, assim, olhando para o futuro, né, e pensando na sua área, logística e comercialização, quer dizer, como é que vocês estão se preparando para essa abertura no mercado? Né? Quais são as próximas etapas aí? Eu acho a abertura do mercado de refino, de uma forma geral, bem positiva, né, para o país, para os consumidores. E a gente está avaliando como que a gente pode tornar a Petrobras ainda mais competitiva, né? Tem que implantar estratégias comerciais diferenciadas, inclusive com apoio de ferramentas de transformação digital, né? Está estruturando uma área de inteligência de mercado e treinando nossas equipes aí para atuar nesse mercado mais competitivo, com esse novo olhar sobre o negócio, um negócio no qual temos que atuar de uma forma diferenciada, né? Por exemplo, a gente está incrementando aí nossa base de dados com inteligência artificial para capturar mais rapidamente informações de mercado, ter uma base mais completa dos nossos clientes. A gente quer ter uma operação, né, uma atuação mais voltada para a geração de valor. Então, a gente está revendo portfólio de clientes, portfólio de produtos, né? Eu diria que mesmo após essa venda das 8 refinarias, a Petrobras vai continuar atuando nos mercados onde ela for competitiva, através de suas refinarias e seus ativos logísticos, né? Comercialização em regiões onde a companhia não terá mais refinarias, pode claramente ser viabilizado por cabotagem, por dutos, por até ferrovias, né? Que eu falei até mais cedo, essa ideia de a gente vai continuar atuando nos mercados que a gente puder chegar de forma competitiva, criando valor, né? Então, não tem uma pré-definição regional, e sim uma avaliação muito clara de
que corredores que a gente pode utilizar, que sistemas logísticos a gente pode utilizar para chegar de forma competitiva no mercado. A gente tem algumas frentes bem interessantes também voltadas para a inteligência logística, novas ferramentas de planejamento operacional que eu comentei, né? Com inteligência artificial, machine learning. A ideia é capturar esses movimentos de mercado de uma forma mais ágil, antecipar movimentos concorrentes, maximizar valor, ser extraído de toda a cadeia produtiva, né? E, bom, eu não posso falar ainda de investimentos, a gente está em plena discussão do planejamento estratégico do próximo ciclo, mas a gente está avaliando, sim, investimentos em dutos, em terminais portuários. Então, a fase de preparo aí para essa abertura já está em pleno vapor. Bacana. Estão chegando aqui várias perguntas. Eu vou agora fazer duas perguntas, talvez um pouquinho mais delicadas. Você me responde o que você se sentir à vontade para responder, mas as duas maiores subsidiadas da Petrobras atualmente são a Transpetro e a PBLog. Elas estão nos planos de desinvestimento da empresa? Bom, vamos lá. Não, a privatização da Transpetro e da PBLog, a privatização das duas empresas não está em discussão, nem de uma nem de outra, né? Não está nos nossos planos. A Transpetro, como eu disse, desempenhou um papel fundamental na execução de parte relevante do nosso planejamento operacional durante esse período de crise. Não teríamos obtido os mesmos resultados se não fosse a Transpetro no grupo, né? O que a gente está fazendo nesses dois casos, tanto da Transpetro quanto da PBLog? A gente está buscando conduzir uma agenda transformadora, né? Como eu comentei mais cedo, a gente trocou os presidentes das empresas. No caso da Transpetro, trocou, na verdade, toda a diretoria, né? E a busca é realmente tornar as empresas mais competitivas, com uma discussão mais profunda até do planejamento estratégico das empresas, com ações também para redução de custos, também de receita, mas tem também uma busca por oportunidade de mercado, né? De prestação de serviços a terceiros. Então, está buscando fazer o dever de casa, tornar as duas empresas que você citou mais competitivas. Acho que tem um espaço importante de redução de custos que a gente já vem trabalhando firme, né? E uma vez que a gente tem esse dever de casa avançado, a gente tem sim como buscar mais mercado através de prestação de serviços terceiros, além do que já fazem hoje, né? E é por aí, eu diria, os planos dessas empresas e não qualquer questão de privatização. Bacana, obrigado aí pelo esclarecimento. Uma outra questão um pouquinho delicada envolve a Operação Lava Jato, quer dizer, a Operação Lava Jato foi uma operação fundamental aí na história recente do Brasil e continuam eventualmente surgindo notícias. Lava Jato envolvendo, né, Petrobras, a própria Transpetro. Como é que você vê isso? Eu queria algum comentário seu sobre isso, por favor. E isso é porque você disse no início da conversa que era meu amigo, né? Eu sou amigo. Não, estou brincando, ótima pergunta. Bom, Petrobras e Transpetro, nesse caso também vai citar Transpetro, são reconhecidas pelo próprio Ministério Público Federal e pelo Supremo Tribunal Federal, né, como vítimas dos crimes que vêm sendo desvendados, né? Então, a Petrobras vem colaborando com as investigações, e não é de agora, desde 2014, né? Atua como coautora também do Ministério Público Federal e da União em 18 ações de improbidade administrativa em andamento, além de ser assistente de acusação em outras 71 ações penais, né? Sem dúvida, uma fase bem triste da história da empresa e temos que lidar com isso até hoje, né? Felizmente, não houve envolvimento de ninguém da ativa nessas últimas operações, né, que a gente acompanhou também. Eu posso dizer, Dívia, que o ambiente de controle, o ambiente de integridade da companhia hoje é outro, né? Hoje a Petrobras trabalha fortemente na disseminação da cultura de integridade entre seus colaboradores, na mesma linha, eu diria, das melhores práticas que vêm sendo adotadas pelas maiores empresas do mundo, né, que alcançaram índices de qualidade e excelência nessa prevenção de fraude e corrupção, né? Eu também diria que tais ações já estão gerando retorno do próprio mercado, né? Em julho, por exemplo, a Petrobras voltou a ser elegível para receber investimentos do KLP, maior fundo de pensão da Noruega, né? Então, tem muita coisa acontecendo já num reconhecimento de que a Petrobras, aproveitando que você é tricolor, né, já está em outro patamar, né, de integridade, né? É um assunto sério, estou brincando mais porque a gente está aqui, como você falou, estamos em casa, tal, mas é um assunto muito sério e a gente vem, de fato, evoluindo bastante. Eu acho que é legal dar esse testemunho. Você sabe, eu entrei no mercado, na minha entrada, mas de qualquer outro gestor da empresa, você tem um background check assim, tremendo, né?
checa toda a sugestão de integridade, checa se você é capaz de estar naquela função, hoje não tem indicação política. Então, eu diria que mudou muito, muito, né, esse ambiente da empresa. Não, é excelente ouvir esse teu depoimento, quer dizer, a gente só pode torcer para que realmente isso vire norma, né, daqui para frente, que a gente não volte naqueles tempos horríveis aí de corrupção. A gente sabe que a corrupção é algo que vai permanecendo, a gente vai combatendo, né, e vamos torcer, né, que uma hora acabe. André, você sabe que a gente aqui na Coppead é muito rigoroso com o horário, então começamos pontualmente às 6 horas, estão faltando aqui 4 minutinhos para as 7, né, do nosso horário. Eu queria deixar agora para você, se você quiser fazer algum comentário final, né, da que você está vendo aí para o futuro da sua área, e aí depois eu faço o encerramento, mas queria agora passar a palavra para você para os comentários finais, por favor. Não, eu queria, antes de tudo, agradecer de novo a oportunidade. Como eu falei, é uma honra, né, estar aqui inaugurando, estreando essa série de conversas com o DIB que você vai puxar por aí no Diálogos de Coppead. Muito bom estar aqui com você. Como eu falei antes, qualquer oportunidade de estar junto com a Coppead, com a Lumine, é sempre um prazer. A gente, de fato, está com muito trabalho pela frente. A gente vem nessa pegada, né, de criação da diretoria executiva de logística, tudo virtual, em plena crise e tal, e depois, quando começa a pensar agora, né, já tem todo mundo nos seus lugares, todo mundo sabe o que fazer, temos um grande alinhamento feito na equipe, os resultados estão aparecendo, aí pega comercial, então vamos lá na comercial, começa agora a tomar uma sequência de reuniões com os clientes, né, sou acostumado a isso, né, a ouvir o cliente, sem dúvida, então estou lá com diversos clientes, porte grande, médio, e estão surgindo várias coisas interessantes. Então, eu diria que é um mundo, né, muito rico de oportunidades, com pessoas muito qualificadas, né? Acho que a gente sempre ouviu isso, sempre no mercado, as pessoas sempre comentam, né? Pô, o time da Petrobras é muito qualificado e tal, de fato né? Então, como eu falei, meu papel é mais de contribuir, de ser um veículo de promoção dessas ideias, desse conhecimento todo que o pessoal já tem aplicado, então, essa direção de maior competitividade da empresa. Então, está sendo um período muito interessante, muito trabalho, mas muito interessante, né? Então, agradeço e fico contente de ter visto aqui na lista de participantes várias pessoas conhecidas também. Numa próxima, a gente fará ao vivo. Obrigado. Estamos ao vivo, só que virtualmente. Karine, eu que tenho que te agradecer muito, né, mais uma vez, a sua generosidade de vir aqui participar do evento do Coppead. O Coppead, né, os nossos alunos, ex-alunos, né, já sabem disso, talvez tenhamos aqui alguns amigos ainda, talvez futuros alunos, quem sabe. Nós sempre buscamos trazer isso, trazer a empresa, né, trazer a realidade, para, de algum modo, dialogar aqui com teorias, né? Mas em administração e negócio não tem jeito, a realidade sempre vence, que as empresas elas estão na frente, a gente vai, de algum modo, tentando integrar isso aqui, disseminar melhores práticas. Então, receber alguém como você é realmente sensacional. Eu comecei aqui falando, chegaram depois, eu e o Karine fomos colegas de mestrado do próprio Coppead, mas esse não é o requisito, né, para ser convidado aqui para a gente conversar, o requisito é ser alguém como ele, né, que tem todas essas qualificações de trazer conteúdo interessante, né, de trazer informações pertinentes. Então, Karine, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos assistiram. Muitíssimo obrigado. Esse vídeo vai estar gravado. Quem, por acaso, perdeu alguma coisa, na homepage da Lumine Coppead você consegue ter acesso, né? A Lumine Coppead é a nossa associação de ex-alunos, que também é uma organização que oferece uma série de cursos executivos, né? E o próprio Coppead oferece o MBA executivo, né? E outras opções. Então, quem não conhece, venha conhecer a gente também, venha saber um pouquinho do nosso trabalho. Boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite, André, Karine. E fiquem com saúde e nós nos encontramos aí num próximo... Como é que é, Karine? Conversa com o DIB? Não, é Diálogos Coppead. O nome oficial ainda é esse. Depois a gente muda. Eu estou tentando ver se cola essa ideia. Gente, boa noite aí, um abraço para todos. Boa noite a todos.